Boa noite a todos. Não precisa gritar, né? Não precisa gritar que eu tô com... Tá bom. Mais uma vez nos encontramos reunidos com Jesus, o amigo de todos nós, amigo das horas difíceis, desafiadoras, que todos com certeza temos ao longo da nossa trajetória, mas também o companheiro das horas motivadoras que todos devemos eleger. Então, é uma oportunidade. O fato de nos encontrarmos aqui, esta noite, como nas outras, é, na verdade, uma oportunidade para todos nós. Mas, além da oportunidade, houve também um aspecto que é individual. A escolha. Nós certamente escolhemos estar aqui hoje. Poderíamos escolher outras opções, outros lugares, outras situações, mas fizemos essa escolha. Aliás, a nossa vida é feita de escolhas. Constantemente nós estamos escolhendo. Qualquer situação que nos envolva na experiência existencial exige de nós escolha. E ao longo da nossa existência, e aí nós dizemos das todas existências que já tivemos, continuamos tendo uma única vida e várias existências. Ao longo dessas existências, certamente nós já fizemos inúmeras escolhas. E também as escolhas nos conduziram até o momento em que nós experienciamos. Tudo que nos acontece envolvidos com a experiência do crescimento, do desenvolvimento, está interligado com escolhas que já fizemos, que fazemos e certamente que continuaremos fazendo ao longo do nosso existir. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele narra a passagem de João, aquele que batizava, o Batista, que estando João Batista às voltas com alguns de seus seguidores, ele narrava a vinda do Messias, esclarecendo a eles que estava muito próximo o dia em que eles tomariam contato com o Messias. Nesse diálogo de João Batista com seus seguidores, eis que Jesus se aproxima. Ao vê-lo, João Batista então diz àqueles que estavam com ele: "Veem, este é o Cordeiro de Deus." 2 dos seguidores de João Batista vão em direção a Jesus para provavelmente iniciar um diálogo. Quando eles se aproximam, Jesus formula uma das questões talvez mais impactantes do início das suas propostas. Ele, olhando a eles, os interroga: "Que buscais?" Essa pergunta impactou de início todas as propostas que Jesus iria trazer a todos nós. Porque essa indagação revela e abre as perspectivas do que realmente nós queremos, do que estamos imbuídos a buscar. O que buscamos? Esse é um questionamento que nós nos devemos, principalmente hoje, depois de
inúmeras experiências, de já termos consequentemente vivenciado inúmeras situações, chegamos até aqui e podemos nos questionar. O que buscamos? O que estamos buscando? Certamente, a resposta dessas questões, desta questão em específico, é absolutamente individual, intransferível e única a cada um de nós. Somente nós podemos respondê-la e a nossa resposta vai de encontro ao nosso processo de evolução. Não fazemos isso pelo nosso semelhante, o nosso próximo. Por mais que ele esteja próximo, por mais que nós o amemos, seja filho, pai, irmão, esposa, parentes, amigos, pessoas queridas, nós não realizaremos essa resposta por ninguém, senão por nós mesmos. E nesse aspecto que reside o processo de evoluirmos, e é individual. Claro, podemos colaborar com a evolução do próximo, mas não podemos realizá-la pelo próximo. Ele é a única criatura que terá condições de realizá-la, fazendo as suas escolhas. São as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. No capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o título Buscai e achareis. Jesus nos coloca: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Quando nós ouvimos isso, nós paramos para refletir acerca destes três verbos: pedi, buscai e batei. Pedi e obtereis. Pode nos parecer que podemos pedir qualquer coisa que vamos obter, porque na colocação não há especificidade do que se deve pedir. Apenas Jesus nos coloca: pedi e obtereis, buscai e achareis. Mas quando ele coloca buscai e achareis, automaticamente ele nos coloca em uma condição de agirmos para encontrar aquilo que pedimos. Porque buscar é o ato de interagir ao encontro de. Ninguém busca algo se não se movimenta na direção de encontrá-lo, se não realiza atos que favoreçam a que ele descubra ou encontre, ou vá de encontro à situação que pretende. Portanto, o buscai significa trabalhar. É necessário o empenho, é necessário a vontade, é necessário a energia que se deve colocar para que se encontre aquilo que se busca. Não basta simplesmente pedir, porque muitos de nós poderíamos imaginar: basta que eu peça. A psicologia moderna tem nos esclarecido acerca desse aspecto, quando ela diz que o indivíduo pode formular ideias que intimamente vão de encontro a pedir. Eu, por exemplo, poderia imaginar que eu desejaria ser um pianista, para nós termos uma ideia. Então eu imagino ser um pianista que consiga tocar melodias extraordinárias e normalmente eu me projeto a ser um pianista famoso, bem-sucedido. Nós estamos gerando a imaginação, iniciando o processo
da petição, é um pedido. Porém, a grande maioria de nós não pensa, mas para ser um pianista eu vou precisar atravessar o período de educação, aprender as técnicas, desenvolver as habilidades, eu vou desfrutar de situações desafiadoras, algumas vezes vou me equivocar, vou ter que repetir inúmeros exercícios que me darão, com certeza, a condição de ter agilidade, de ter mobilidade melhor, para me tornar, chegar à condição de ser ou de me manifestar como um pianista. Essa parte é a segunda parte, a parte mais difícil. Normalmente, nós abortamos um pouco essa parte e ficamos só com a ideia da melhor parte. É natural. E aí, a psicologia diz, quando você mergulha a ideia somente na superfície da melhor parte, você cria, na verdade, não uma ideia, uma ilusão. Por quê? Normalmente você não vai fomentar instrumentos para conquistar a ideia. Sem instrumentos, sem o buscai, sem o trabalho, você não conquista. Então aquela ideia, na verdade, se transforma em uma ilusão. Nós agimos assim muitas vezes e muitas vezes nos frustramos por conta de não atingirmos a ideia, o objetivo, o pensamento, o pedido. Emmanuel vai nos dizer que nesses 3 verbos nós precisamos aprender a pedir. Aprender a pedir aquilo que deve ser o melhor. E aí, novamente, Jesus completa essas expressões todas quando ele diz: qual é o pai que, vendo um filho necessitar de pão, lhe ofereça uma pedra? Ou que lhe ofereça uma serpente, ao invés de dar-lhe uma oportunidade? Se vós, que sois imperfeitos e não qualificados para ainda estar em plenitude, oferecem a seus filhos o melhor, que dirá o nosso Pai, que é perfeito em tudo? A nos dizer que o nosso Criador, o nosso Pai, vai nos oferecer sempre aquilo que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós confundimos isso com aquilo que nós queremos. Da mesma forma, muitas vezes os nossos filhos desejam, pedem coisas que não são úteis, que não são apropriadas em determinadas situações. E nós, percebendo que, desejando a eles o melhor, não oferecemos. Não como punição, mas como mecanismo de auxílio, e damos a eles outras situações para que seja produtivo e seja valioso para eles, porque nós os amamos. Também o nosso Pai. Como nós ainda somos bastante ignorantes, no sentido de ignorar, de desconhecer, o pensamento divino, a vontade divina e o amor divino, quase sempre nós não entendemos aquilo que muitas vezes nos chega. Na verdade, como uma situação que nos foi dada para o nosso processo evolutivo, para melhorar-nos. Porque muitas das situações de vício, desequilíbrios, desenganos, equívocos, por conta de termos feito escolhas inadequadas em outros tempos, refletem na nossa experiência atual
como mecanismos de reabilitação para reavaliarmos essas escolhas equivocadas a fim de corrigi-las. Notem que isso deixa de ser uma pena, deixa de ser um fardo que nos esmaga a se tornar uma oportunidade que nos dá condições de consciência, de aquisição de mais consciência, de libertação. Como o próprio Emmanuel coloca, aprendei a pedir, mas pedir aquilo que te liberta do estado de animalidade em que muitos de nós ainda nos encontramos, no estágio inicial da consciência. Então Jesus é extraordinário nas suas colocações. Nós vamos encontrar, por exemplo, Joana de Ângeles, que faz uma abordagem acerca, na sua série psicológica, composta de mais ou menos 10 livros, 10 ou 12 livros, que abordam um aspecto psicológico do ser material, encarnado, mas transcendente, o ser espiritual que todos somos. Então ela diz que nós atravessamos 4 níveis de consciência que repercutem nas decisões, nas nossas escolhas. É o que define as nossas escolhas. Como nós fazemos as escolhas? Está mais ou menos atrelado ao nível de consciência que nós nos encontramos. E ela exatamente coloca da mesma forma que um psiquiatra dos anos 30, que era seguidor, que era um discípulo de Gurdjieff, um grande psicólogo, Pedro Ouspensky, que nos anos 30, Gurdjieff, russo, vivia na Europa, e ele volta para a Rússia. E Pedro, que era seu discípulo, continua na Europa e continua os seus trabalhos acerca da consciência. E Pedro Ouspensky vai em 5 palestras, em 5 seminários realizados na Europa, ele apresenta os níveis de consciência do ser humano. E Joana de Ângeles adota as mesmas classificações que Pedro Ouspensky, porque entende do mundo espiritual, da visão de espírito, que esses aspectos classificados atendem ao que ela entendia e percebia como espírito na sua visão psicológica do ser. Então, ela coloca que nós estamos no primeiro estágio, no primeiro nível de consciência, é chamado nível de consciência de sono. Esse nível de consciência de sono permite que nós façamos escolhas. A grande maioria, se não a totalidade das nossas escolhas são ligadas a situações da matéria, situações materiais, situações fisiológicas somente. Então, nesse nível de consciência, as nossas escolhas estão sempre envolvendo aquisição de bens, busca, desejo de emoções que favoreçam a máquina, sentidos, situações que normalmente envolvem vícios comportamentais que satisfazem o mecanicismo da máquina humana, orgânica. As paixões, os desejos, estão ligados às manifestações biológicas. E o ser, nesse nível de consciência, valoriza especificamente as situações materiais. É o primeiro nível, nível de consciência de sono. Mas à medida que essas experiências se repetem na existência do ser, ele chega a um estado em que ele
percebe que aquilo que ele está sempre buscando não o satisfaz, não o completa. Então ele inicia um segundo estado de busca, que é o chamado nível de consciência desperta. Agora ele busca compreender algo além da matéria, da materialização das coisas, dos objetos, das situações mecanicistas do organismo e passa a buscar conhecimentos na área espiritual. Nesse momento, diz Joana de Ângeles, são os momentos em que provavelmente nós iniciamos as trajetórias de envolvimentos religiosos, adquirindo uma seita religiosa, seguindo uma determinada religião, um determinado comportamento espiritual, nesse sentido. Mas não quer dizer que, estando nesse nível de consciência desperta, estamos aptos a fazer as escolhas perfeitamente corretas. Ela diz que não, é o início do entendimento, mas ainda o ser falta a ele aplicar aquilo, porque ele passa a conhecer, a consciência identifica o estado de espiritualidade necessário a seu implemento íntimo para a satisfação e realização do ser. E ele então inicia o processo de conhecimento, mas ainda lhe falta aplicar. É o indivíduo que sabe que o perdão pode lhe fazer muito bem, mas ele ainda não deu o passo de perdoar. Ele conhece, sabe que realizar o bem em diversos aspectos é favorável, é positivo, é nobre, mas ele ainda não consegue realizar de fato as experiências ligadas à execução própria do bem. Ele está ainda no pedir. Falta-lhe encontrar o buscai, o trabalho, a execução. Então, nesse nível, Joana de Ângeles diz que, à medida que as experiências se repetem, nós vamos ter determinadas situações em que vamos iniciar o exercício efetivo daquilo que começamos a aprender. Nesse momento que nós começamos a aplicar as experiências teóricas, nós saímos do nível de consciência desperta e entramos no nível de consciência de si mesmo. Diz respeito a você. É íntimo. É você quem vai escolher, agir, aplicar. É nesse nível em que nós iniciamos, de fato, os primeiros passos na direção da realização do bem que possamos fazer, porque entendemos que o perdão é necessário, mas agora aplicamos, perdoando alguém, sendo perdoado por alguém, vivenciando o auto-perdão que também nós necessitamos, aplicando em nós o auto-perdão. Eu sou um indivíduo falível, eu entendo, mas eu me perdoo nesse aspecto. Desejo melhorar. Vou exercitar a partir de agora, realizar coisas melhores. Eu não fico somente no lamento. Eu sou uma pessoa imperfeita. Eu sou uma pessoa imperfeita. E só fica nisso? Nós temos que reconhecer. Tá, e passo o seguinte, mas eu posso ser melhor. Então eu vou trabalhar para melhorar. É o auto-perdão. O auto-perdão vem com ação efetiva. Então nós estamos agora no terceiro nível, nível de consciência de si mesmo. É extraordinário. Até o momento em que nós estamos plenos, em que já não há necessidade de escolher entre fazer o bem ou deixar de fazê-lo, ou fazer o mal, já deixa de ser uma escolha quando eu entendo absolutamente
que essas ações são uma situação do meu comportamento íntimo, emocional. Então o amor deixa de ser uma condição evolutiva, uma opção, passa a ser uma situação necessária, automática. O espírito evoluído, o espírito pleno, ele não faz questionamento, será que eu devo fazer o bem aqui ou devo fazer o bem ali? Não tem esse questionamento mais. Ele simplesmente implementa o bem passa a ser uma existência natural, uma manifestação natural do seu processo evolutivo. Nesse momento, o ser atinge o 4º nível de consciência, que é o nível de consciência objetiva. Carl Gustav Jung, que foi também um grande psiquiatra, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e uma série de indicações, ele fala que o indivíduo adquire a consciência é o momento quando o indivíduo entende o que pode fazer e quando deve fazer. Porque um grande número de nós faz o que pode quando não deve, ou faz o que deve quando não pode. Então, atingir o nível de consciência é entender exatamente o momento em que você pode e o momento em que você deve. Entender. Porque muitas vezes eu posso realizar uma coisa, mas não devo. Por exemplo, eu posso me despir aqui agora. Eu posso, mas não devo. Eu entender esses momentos e colocá-los em prática é o fundamento da minha consciência plena, do estado de conhecimento de si mesmo, diz Carl Gustav Jung. É conhecer-se. Esse é o momento em que você toma posse de si mesmo. Passa, dentro da perspectiva que a doutrina espírita traz, o autodescobrimento como um fator relevante no processo evolutivo. É isso. Entender-se que é limitado em muitas situações, porque eu poderia desejar, poderia querer fazer algo, mas que sou impossibilitado por condições outras, por situações físicas, limitações. Então, eu entendo isso. Quando eu entendo, eu não vou fazer aquilo que muitas vezes eu deveria fazer, mas eu estou impossibilitado, tenho limitações que não me permitem. É entender esses momentos, porque a grande maioria das vezes em que nós cometemos erros, equívocos, são exatamente esses momentos em que nós fazemos o que não devemos. Realizamos aquilo que não podemos, por incapacidade, por limitação, por diversos outros aspectos, situações emocionais. Às vezes você quer dizer uma verdade a uma pessoa, é a verdade, você deve dizer a verdade, mas aquele momento talvez não seja o mais apropriado e a forma de colocá-la talvez não seja a mais adequada de maneira ostensiva. Como diz Emmanuel, você tem um diamante nas mãos, uma pedra preciosa. Você pode colocá-la numa caixa de veludo e entregá-la a alguém, ou pode simplesmente atirá-la no rosto de alguém. Se você atirá-la no rosto de alguém, você está transferindo a joia, mas de maneira violenta, de maneira a agredir o outro, e não colabora dessa forma para o processo se dar de maneira feliz e equilibrada. A verdade também é assim, diz Emmanuel. Muitas vezes nós precisamos envolvê-la em uma caixa de veludo para apresentá-la de maneira mais plena e integral, do que simplesmente apresentá-la diretamente e acabar ferindo o outro. Esses aspectos passam pela nossa consciência. Notem que nós estaremos nos reajustando entre o que podemos e o que devemos, o momento em que podemos,
o momento em que devemos para realizar o melhor a nosso alcance. Esse é o momento em que nós certamente estaremos donos das circunstâncias. O Kataretsagara é um compêndio de contos indianos. E há um conto muito interessante nesse compêndio de contos, que narra que um príncipe vivia numa região da Índia, o seu pai era rei e tinha um conselheiro que sempre estava com ele, com a família, com todos do reino, sempre a aconselhar. E esse conselheiro sempre dizia para o rei, para o príncipe, para todos do reino, quando acontecia algo indesejável, ele dizia: meu rei, tudo que acontece é para o nosso bem. E o príncipe já estava cansado de ouvir esse conselheiro dizendo sempre essa mesma coisa. Tudo que nos acontece é para o melhor, é para o nosso bem. Certa vez, o seu pai morreu e ele assumiu o trono. E ele desejou retirar o conselheiro de cena. E disse: bem, primeira oportunidade eu vou retirá-lo. Ele então programou uma caçada numa floresta, chamou alguns seguidores, alguns súditos e o conselheiro, que também foi com ele. Durante o início da jornada na floresta, a Índia tem monções, que é um clima que de repente ele muda, a natureza apresentou um vento muito forte, uma chuva repentina, e eles estavam na floresta e uma árvore cedeu ao vento, caiu, e um dos galhos dessa árvore bateu na testa do príncipe, abrindo uma fenda. Agora ele era o rei. Ele então ficou irritado, nervoso com a situação que acabara de ocorrer, mas o conselheiro, chegando ali, disse: meu rei, fique tranquilo. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Aí ele ficou mais indignado. Ele falou assim: olha, é a gota d'água. Eu estou cansado de ouvir isso. Durante muito tempo, você sempre disse isso ao meu pai, mas agora chega. Mandou prendê-lo, cavar um poço, um buraco, e colocá-lo amarrado naquele buraco e tampá-lo com algumas folhagens. E ele então colocou o conselheiro ali e disse: bem, vamos ver agora se aquilo que nos acontece é sempre para o nosso bem. Você vai ficar aí. E abandonou o conselheiro ali, partiu com alguns outros para a caçada, e nesse meio tempo ele se perdeu daqueles outros e ficou só na floresta. A noite começava a cair e ele ficou perdido. E, de repente, ele foi surpreendido por 2 assaltantes. Eles o amarraram e o levaram para uma aldeia. Eles disseram: nós conseguimos capturá-lo em boa hora, porque nós vamos apresentá-lo em uma seita sagrada que nós temos para o nosso Deus. Eles eram participantes de uma seita e estavam fazendo ali uma oferenda para o seu Deus, e ele seria vitimado, ele seria sacrificado em homenagem ao Deus deles. Quando eles o amarraram e já iriam iniciar o sacrifício, notaram que ele trazia uma fenda, um machucado na testa. E a seita não permitia que fossem sacrificados pessoas feridas, machucadas. Era indevido. Eles, vendo aquilo, libertaram o príncipe. Ele se foi e
teve uma reflexão. Essa fenda, esse machucado acabou me salvando. Então, ele se lembrou daquilo que o conselheiro havia dito. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Ele então desejou voltar aonde estava o conselheiro. Conseguiu encontrar os outros e voltaram. Ele então mandou retirar o conselheiro dali, daquele buraco onde ele havia colocado ele. Ele foi retirado e ele disse: conselheiro, eu refleti nas suas palavras e você tem razão. Mas eu fico com uma dúvida. Você disse que tudo que nos acontece é para o nosso bem? Explique para mim então o que foi de bem você estar aqui nesse poço que eu te coloquei. O conselheiro disse: bem, rei, antes dos bandidos encontrar o senhor, eles passaram por aqui. Só não me encontraram porque eu estava neste poço. Senão eu teria sido vítima no seu lugar. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Nós podemos refletir acerca do que nos acontece. Fazer uma interligação com o que nós buscamos ou com o que nós já buscamos anteriormente. Muitas vezes, os reflexos do que buscamos anteriormente se apresentam nessa experiência de agora, para reavaliarmos as nossas escolhas, para reprogramarmos as nossas escolhas. E, aliás, não devemos imaginar que tudo é obra do passado, porque nós estamos fazendo escolhas constantemente. Muitas delas, muitas vezes equivocadas, que nos arrastam a situações difíceis e que muitas vezes nós não entendemos, porque somos fruto daquilo que pensamos, consequentemente, daquilo que escolhemos. Para encerrar, uma outra lenda desse compêndio indiano, que é muito fascinante. Narra-se que 2 amigos viviam numa aldeia, mas essa aldeia ela era cortada por um rio largo. Uma parte da aldeia do lado direito, a outra da outra margem do rio. Cada um dos 2 amigos viviam em um lado diferente da margem do rio. Certo dia, eles tiveram a mesma ideia, o mesmo pensamento. Encontrar o outro amigo para convidá-lo a um evento. Então, um pegou um barco, uma canoa, e buscou atravessar o rio para o outro lado da margem. O outro fez a mesma coisa, tiveram a mesma ideia. Veio e eles acabaram se encontrando com as canoas no meio do rio. Um disse para o outro: eu estava à sua procura, eu ia até você para convidá-lo. Nós teremos as festividades agora, cantoria, bebidas, alegria, e eu gostaria de convidá-lo para ir comigo, para a margem direita. O outro disse: meu amigo, eu tive a mesma ideia, vim aqui, mas para convidá-lo a irmos às celebrações de Shiva, às orações, às preces de agradecimento ao nosso grande Deus que nos tem auxiliado. E eles ficaram indecisos em qual opção seguir. O que aconteceu? Cada um foi para a sua proposta e não ficaram juntos. O que ia para as festas, foi para as festas. O que ia para as orações, foi para as orações. Terminados os eventos, cada um pegou o seu barco para retornar. Cruzaram a margem. Porém, na Índia, o clima muda rapidamente. As monções, uma chuva tempestuosa, as águas do rio se agitaram e eles tiveram naufrágio. Os 2 naufragaram e morreram. Ao morrerem, foram levados até um local onde um
um elemento, um espírito, na seita deles, um espírito os recebeu para reconduzi-los ou ao céu de Indra ou ao inferno de Yama. Então eles chegaram, o espírito recolheu e disse: bem, você vai para o céu de Indra e você vai para o inferno de Yama. Eles disseram: não, peraí, tem alguma coisa errada, deve ter havido algum engano. Você está mandando a pessoa que foi fazer as preces para Shiva para o inferno de Yama, e você está mandando para o céu de Indra, mas eu fui para a balada, fui para as festas. Está errado. O Espírito disse: eu vou explicar a você. Aqui, nós não nos importamos com a forma. Não nos interessa a forma. Nos interessa o sentimento, o pensamento. Aquele que foi para as festas, ele estava lá nas festas pensando: puxa, como eu fui idiota de vir parar nessas festas. Eu poderia estar fazendo as preces em agradecimento a Shiva. O seu sentimento era de estar nas orações. Por isso, o que nos vale é o sentimento, é o pensamento. Céu de Indra. Aquele que foi para as preces em homenagem a Shiva estava pensando: puxa, como eu fui idiota. Poderia estar nas festividades, comemorando com meu amigo, na alegria, nas cantorias, mas estou aqui nesse lugar, mas poderia estar lá. Então, o que vale é o que você carrega consigo, o seu pensamento. Inferno de Yama. Não há erro. Fica para nós a reflexão acerca do que queremos. Como diz o Mestre Jesus: o que buscais? Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho. Queríamos que todos mentalizássemos